Pessoal, a paz de Cristo, uma manhã de quinta abençoada para vocês, um dia abençoado para vocês. Eu peço que desde já você curta esse vídeo, se inscreva no canal e o Senhor possa derramar da palavra dele, da graça dele sobre nós nessa manhã. Tiago, na Epístola de Tiago, no capítulo 3, no versículo 4, ele fala sobre o poder que a língua tem. Especificamente no versículo 4, ele compara a língua, que é um órgão tão pequeno, ao leme de um navio, e dá direção a um objeto, um navio, que é um veículo tão grande. Ele é direcionado, ele é governado por um leme, que é um objeto tão pequeno. Não é diferente na nossa vida. O que nós falamos tem poder para trazer consequências, desdobramentos, mudar cenários para o bem ou para o mal. Então a língua tem esse poder. Tanto é que no Antigo Testamento, quando o povo de Israel ia abençoar alguém, eles subiam o Monte Gerizim para ali proferir bênçãos. E quando eles queriam amaldiçoar, eles subiam até o Monte Ebal. E ali eles amaldiçoavam alguém ou alguma coisa, enfim. E a gente vê isso no caso de Balaão, que ele sobe até o monte para poder proferir maldições contra o seu povo, ali, aquele contexto todo de Balaão. Mas a língua ela tem esse poder. Se você escolhe, você decide o que você vai falar, e isso que você está falando pode construir ou pode destruir. Isso é uma coisa bem clara, e as consequências, os desdobramentos que essa decisão pode trazer. A língua, ela é comparada nesse texto como o leme de um navio, mas em Tiago 3,5 compara com uma pequena fagulha. Quer dizer, uma coisa diminuta, como uma fagulha que pode trazer a origem de uma tremenda conflagração de resultados assim desastrosos, né? Uma faísca elétrica, se ninguém prestar atenção ali, uma faísca pode incendiar uma casa inteira, gente. Quantas fábricas, quantos edifícios, residências são destruídos, né? E possuem prejuízos irreparáveis por conta de uma fagulha, de uma faísca. Então a língua, ela é comparada no versículo 5 a uma faísca. A nossa língua pode ser a faísca de uma grande destruição. Há uma necessidade de a gente tomar cuidado com isso. Em Provérbios, no capítulo 16, Salomão diz que o homem ímpio cavalga o mal, cava o mal, e nos seus lábios é como uma fogueira, né? Os seus lábios há como que uma fogueira. Então é assim porque o homem ímpio não se importa com aquilo que ele fala. A língua dele é descontrolada, e o diabo ele pega isso e faz de um fogo de destruição. Hoje em dia nós vivemos num mundo onde as informações, você vê aí, de 1 a 5 aí, as maiores empresas do mundo, as 5 primeiras maiores empresas do mundo são empresas de informação. São empresas que trabalham com a tecnologia da informação. Então a informação, ela vale ouro, literalmente. E às vezes pode trazer um grande prejuízo, né? Em 98, por exemplo, o Banco do Brasil, se eu não me engano, e outros bancos tiveram um prejuízo imenso. O Bradesco, se eu não me engano, também teve um prejuízo imenso por conta de boatos, que aí o Banco Central teve que intervir, falar que aquilo não era fato, não era verdade. Mas em um dia foram mais de 59 milhões de dólares em prejuízo. Esses dias aí, o governo federal ia mudar o presidente da Petrobras e já estava se dizendo ali que haveria uma intervenção de preço. E intervencionismo para o investidor é uma coisa péssima. E só em um dia a Petrobras perdeu o valor de mercado de milhões de dólares. Então, assim, por causa de boatos da língua. A língua é um membro venenoso, né? Se não souber usar direito, se torna um membro venenoso, como diz a palavra em Tiago 3,8. E o veneno é uma substância que faz o quê? Ela causa danos, ela destrói, ela é nociva, né? O veneno é algo perigoso, não pode ter contato. Então, a Bíblia, ela dá vários exemplos sobre essa questão da língua, irmãos, e a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Lá em Jó, capítulo 5, no versículo 21, Jó fala assim: do açoite da língua estarás encoberto. Um dos amigos de Jó, na verdade, fala isso para ele. Então, a língua pode ser um chicote, e às vezes é um chicote da pior espécie. Às vezes se machuca mais com as palavras do que um soco, né? Então, do açoite da língua estarás encoberto.
A língua pode açoitar, pode maltratar, pode torturar de uma maneira impiedosa. As palavras podem fazer isso. Podem fazer isso, né? Quando o Baxter dizia até uma coisa, ele falava assim, ó, uma das primeiras coisas que acontece quando alguém está realmente cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, mas sim aprender a dominar a língua que já tem. Então isso é um fato. Cheio do Espírito Santo, nós aprendemos a ter esse domínio próprio, de controlar o ímpeto da língua. Então, a língua pode ser um açoite e uma coisa que destrói demais. A língua pode ser uma pena. O salmista ele diz: o meu coração ferve. Eu falo daquilo que eu tenho visto no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor, lá no Salmos 45. Ele fala sobre uma composição, sobre ter o poder da língua de gravar algo em alguma coisa. E é isso, a língua, o que nós falamos, fica registrado, quer seja para o bem ou quer seja para o mal. Fica registrado. Tem esse poder. A língua é uma navalha afiada. O salmista no Salmo 52 ele fala: a língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir ao falar retamente, ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. O que a navalha faz? Ela corta. Ela tem poder de cortar relações, amizades, laços. A navalha corta. Eu vivo isso de perto, né? O quanto que às vezes as palavras elas podem cortar relacionamentos. Eu dentro da minha família o pessoal tem uma língua que é todo final de semana é um brigando com o outro, é um falando mal do outro, e isso destrói. A língua pode ser uma espada afiada, mas aí utilizada para o bem, um instrumento de guerra de curta distância. Assim serve a espada afiada. Eu lembro quando eu fui me batizar e era visto que da minha boca saía uma espada. Essa espada entrava dentro do coração das pessoas e não sangrava, não feria, não machucava. Mas quando entrava no coração das pessoas, a espada aquecia. E o coração das pessoas que estava gelado, frio, esquentava com aquela espada. E até trazia um reavivamento àquele coração. Então, assim, no caso não uma espada de destruição, mas uma espada, de certa forma, até de bênção seria isso. Então, a nossa língua pode ser uma espada de edificação. Como assim, Alan? Sim, porque a palavra de Deus, quando na nossa boca, uma espada afiada de 2 gumes que penetra, que faz divisão entre juntas e medulas e serve sim para abençoar, para discernir, para trazer a revelação de Deus para uma vida, não para destruição. A língua pode ser uma flecha. Jeremias 9:8 diz que uma flecha mortífera era a língua do povo. Então, pode acertar de longe. Você não precisa estar perto para ferir alguém com a língua. Então, eu estou dando os exemplos aqui, tem inúmeros exemplos, sabe? Inúmeros exemplos. Então, para nós é o conselho de Salomão em Provérbios 16, no versículo 23. O coração do sábio instrui a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. Salomão também diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Às vezes é melhor não falar, ou pensar muito e falar, do que falar e depois ficar pensando muito na bobeira que falou. Tem que tomar cuidado. E isso eu falo para mim porque às vezes nós somos muito impetuosos. Falamos e depois pensamos, como eu disse agora. E aí acabamos destruindo ou pondo tudo a perder. Deus, ele quer construir. Deus é Deus de edificar. Deus é Deus de reedificar, de refazer. Que não sejam os nossos lábios utilizados para destruição, mas sim para edificação e construção. Deus quer te usar, minha irmã. Deus quer te usar, meu irmão. Seja a boca de Deus. E não dê lugar. E não venhamos a dar esse lugar. Para que o inimigo possa fazer da nossa língua um leme que direciona a nossa vida para a ruína, para o caos, para a destruição. Mas sim, que o Senhor possa utilizar a nossa língua, um leme que direciona a nossa vida, a nau das nossas vidas, para um caminho de bênçãos, para um caminho de experiências e de milagres. Que Deus te abençoe nessa manhã. A paz do Senhor Jesus.